Olá pessoal, na aula de hoje vamos estudar o grupo dos vertebrados, animais que possuem coluna com vértebras, o crânio ósseo protegendo o encéfalo desenvolvido, ok? Então vamos lá. Tudo tem início há aproximadamente 500 milhões de anos atrás, no Paleozoico, quando surgem animais denominados de ostracodermos, ou peixes couraçados. Um animalzinho de pequeno porte, agnato, sem mandíbula, né? Agnatos, portanto, de pequeno porte, 33 centímetros a média destes animais. Possuem uma armadura de placa óssea, né? Principalmente na área da cabeça, né? Sem nadadeiras pares, como os grupos aquáticos hoje apresentam. Mas se você analisar o peixe atual, ele tem duas nadadeiras pélvicas, né? Nadadeira dorsal, nadadeira caudal. Portanto, este animal não tinha nadadeiras aos pares, ok? E simplesmente rastejavam pelo fundo do oceano, se alimentando do lodo acumulado nestas regiões. Aqui a imagem mostra um tubarão, né, ingerindo ostracodermos. Não viveram juntos. O tubarão surgiu milhares de anos após a extinção dos ostracodermos, ok? Mas é só uma ilustração retirada da internet. Portanto, primeiro grupo de vertebrados, apresentando coluna, os ostracodermos. Bom, foram extintos, logicamente, mas deixaram como legado os ciclostomatas atuais e os placodermos. Ciclostomatas são representados, vivem ainda hoje, são representados pela lampreia e pela feiticeira, o peixe bruxa, né? E os placodermos, mais tarde, originaram os peixes atuais. Mas veja bem, os ciclostomatas têm características bem típicas. Observe especialmente a boca de um ciclostomata ou da lampreia. Não existe uma articulação de mandíbula, existem fileiras de dentes córneos, né, espalhados pela boca, com uma espécie de estrutura que se abre dilatando com a musculatura, mas sem armação de mandíbula, sem mordedura como nós conhecemos. Então, não possuem mandíbulas, são cartilaginosos, não possuem escamas cobrindo a pele e nem nadadeiras pares. O corpo é alongado e cilíndrico, ainda hoje nós encontramos esses grupos no planeta, né? Uma boca sugadora em formato circular, com dentes córneos. Respiração branquial, são animais aquáticos, respiram por brânquias, apresentam um encéfalo bem simples e um crânio bem reduzido. Observe o tamanho da cabeça do ciclostomata. Então, um crânio bem reduzido e um encéfalo simples. Ciclostomatas têm coluna vertebral incompleta. Ela não vai até o final da cauda. Mas algumas espécies são anádromas, ou seja, se reproduzem em água doce, mas vivem em água salgada. Ok? Aliás, muitas espécies de ciclostomatos são animais parasitas, ectoparasitas. Eles se aderem, por exemplo, à lateral de um outro animal aquático, de um peixe, por exemplo, corroem a pele e acabam ingerindo ou se alimentando dos tecidos deste animal. Portanto, parasitas externos de outros grupos animais. São mais comuns no hemisfério norte, né, e não nos oceanos do hemisfério sul, ok? Do planeta. Bom, ciclostomatas ainda viventes, mas também surgiram os placodermos. Então, placodermos já são peixes com mandíbula articulada, né? E tipicamente animais aquáticos de grande porte, chegaram até 10 metros de comprimento. Características dos placodermos: a classe Placoderme viveu aproximadamente entre 430 e 360 milhões de anos atrás, período siluriano, e com armaduras articuladas de placas dérmicas e dentes associados. Então aqui o animal já usa a mandíbula para morder, para capturar a presa, facilitando, lógico, a alimentação. Se desenvolveram bem mais. Possuíam nadadeiras pares e escamas cobrindo a pele. Eram gnatostomados. Um animal gnato ou gnatostomado é o que apresenta a mandíbula articulada, como você pode ver aqui nesta estrutura de crânio, né, de placodermo. Uma mandíbula articulada. Podiam atingir 10 metros e, logicamente,
possivelmente são os ancestrais dos condrictes, peixes cartilaginosos, e osteíctes, que são os peixes ósseos, a grande maioria de peixe atual. Os placodermos, então, evoluíram para peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Só então, 400 milhões de anos atrás, do Paleozoico, que os osteíctes evoluíram, dando origem a dois grupos principais, actinopterídeos e sarcopterídeos, o que vem a ser esta subdivisão. Os actinopterídeos são peixes que apresentam nadadeiras radiadas, aquela nadadeira fininha, né, com estruturas cartilaginosas de fixação, portanto, de sustentação da nadadeira. São peixes de nadadeiras bem finas e que usam essa estrutura apenas para mover a água. Originaram, inclusive, os peixes atuais. A grande maioria dos peixes ósseos atuais são derivados do actinopterígeo. Agora, o sarcopterígeo já era um peixe com nadadeiras mais musculosas, com estrutura óssea, esqueleto ósseo na nadadeira e musculatura envolvendo esse esqueleto, o que dava uma condição de movimentação não só como nadadeira, mas como um membro de locomoção sobre as rochas, sobre a beira da praia, né, sobre a areia. Então eles se locomoviam se arrastando com estas nadadeiras. Então, respiração pulmonar, a diferença, respirando o ar atmosférico, bem mais evoluídos. Aqui nós temos um peixe chamado selacanto, que era considerado extinto, mas em 1938 a pesquisadora Marjorie Courtenay Latimer descobre um exemplar desse tipo vivo. E é um peixe que rasteja saindo da água para a borda, e este peixe possivelmente é o ancestral, ou possível ancestral, dos grupos de animais vertebrados terrestres. Seria um dos primeiros que tentou sair da água e ocupar o ambiente terrestre. Ok? A partir dos sarcopterídeos, provavelmente surgiram os labirintodontes, primeiros anfíbios, ou ancestrais dos anfíbios. Surgiram há cerca de 350 milhões de anos atrás, período devoniano, apresentavam patas substituindo as nadadeiras. Observe a estrutura do fóssil. Né? São membros dianteiros e traseiros, já com membrana natatória, né, separando aqui um dedo do outro, unindo um dedo ao outro e funcionando como uma nadadeira ainda, mas porém já um membro de locomoção terrestre. Okay? Daí evoluíram as patas dos animais terrestres, sendo os anfíbios ainda um grupo transitório, não é isso? Que ocupa ambiente aquático e terrestre ao mesmo tempo. Não é à toa que tem o nome de anfíbio, vida dupla. Surgiram os pulmões na fase adulta, né? Devido à pele lisa e úmida, também podiam realizar respiração cutânea, além de respiração pulmonar. Apesar de serem os primeiros a ocupar o ambiente terrestre, ainda hoje não concluíram a transição, certo? Água-terra. Evolução dos répteis. Bom, a partir dos anfíbios, os primeiros labirintodontes, surgiram os anfíbios atuais, né? Na verdade, os anfíbios deram origem aos primeiros grupos de répteis. Porém, aqui eu tenho só a ilustração dos grupos de anfíbios. Está aqui um sapo típico, com glândulas de veneno no dorso. Não é? Aqui eu tenho a rã ou gia, que é semelhante ao sapo, mas não possui glândula de veneno. Pele lisa e úmida, mas sem glândulas de veneno. Já as pererecas, né, apresentam ventosas nas pontas dos dedos, ventosas de fixação. E a salamandra é o único grupo de anfíbio, né, com cauda desenvolvida. Portanto, outra linha evolutiva dos anfíbios deu origem aos cotilossauros. Está aqui a figura do cotilossauro, lembra realmente um jacaré, né? Mais um ancestral destes grupos. Surgiram há 270 milhões de anos, no Carbonífero. São vertebrados que conquistaram o ambiente terrestre de forma definitiva. A pele mais seca, né? sem aquelas glândulas de secreções, uma pele queratinizada, pulmões eficientes para respirar o ar atmosférico, com ovo de casca calcária, o salto evolutivo que os vestibulares adoram cobrar.
a presença do ovo de casca dura, de casca calcária, né? Portanto, com o desenvolvimento de anexos embrionários que ajudam o embrião a se manter e se desenvolver fora do ambiente líquido. Portanto, ovos do tipo megalestos, com grande quantidade de vitelo armazenado, presença de amnion, alantoguamnion, que protege a bolsa amniótica, que protege contra o ressecamento, o alantoide, que acumula as excretas, faz as trocas gasosas do animal com o meio externo, o corion como membrana de proteção externa ao saco embrionário, e a vesícula vitelínica, que seria representado pela gema do ovo especificamente, que guarda grande quantidade de vitelo. Ok? Então, estes grupos desenvolveram o chamado ovo amniótico, né, que está representado com fecundação interna, machos e fêmeas cruzam, a fêmea deposita o ovo no ninho, e esse ovo tem estruturas ou anexos embrionários que auxiliam na proteção e no desenvolvimento do embriãozinho fora do ambiente líquido. Repare que antes deste grupo, os animais eram anfíbios que se reproduziam na água, peixes que se reproduziam na água, mas a partir deste momento, a ocupação do ambiente terrestre se torna algo concreto. Os répteis, então, com esse sucesso de ocupação terrestre, de 220 a 70 milhões de anos atrás, o número de espécies cresceu bastante e houve o grande domínio dos répteis. Portanto, a partir do tal cotilossauro, aquele réptilzinho primitivo, derivado dos anfíbios, surgem os quelônios, tartarugas, jabutis e cágados. Os ictiossauros, os répteis marinhos, mas já extintos, né? Semelhantes, a gente já falou dos ictiossauros quando discutimos convergência evolutiva, né? Comparando com o golfinho e outros animais. Os tecodontes surgiram, animais com patas articuladas, né? Típicas para andar no solo, e a partir dos tecodontes surgiram os pterossauros, répteis voadores extintos, os crocodilianos, que incluem jacarés, gavial e crocodilo. Para quem não identifica, o gavial é aquele tipo de jacaré de 1,5 m, mais ou menos, que tem um focinho bem comprido, cheio de dente, bem fininho. E o crocodilo é o gigantesco, né? Crocodilo da América do Norte. Esquamatas também surgiram, como pequenos lagartos e as cobras, os ofídeos, além dos dinossauros, os dinossauros bípedes, que deram origem inclusive às aves. Bom, a partir daí você tem répteis em evolução, com seus tipos característicos, e principalmente a partir de dinos ou dinossauros bípedes surgem as aves. Mas a partir também destes grupos de répteis primitivos, do cotilossauro, surge um animalzinho que é o terapsida. O terapsida deu origem aos futuros mamíferos. Está aqui a imagem do que seria um terapsida. Okay? Animais de pequeno porte que viviam intocados, em cavernas, em galerias no subsolo. Bom, quanto a essa questão, os répteis dominaram o período Jurássico inteiro e entraram em extinção. A extinção é discutida até hoje, mas existem hipóteses da extinção dos grandes dinossauros ou dos grandes répteis, né? A chuva de meteoros seria uma ideia crucial, né? Gigantescos meteoros, mudanças climáticas radicais também seriam responsáveis, a própria predação dos ovos dos animais, dos répteis, por pequenos predadores, né? Possivelmente epidemias severas que atingiram os grandes répteis, com uma redução drástica de alimento também devido a mudanças climáticas, ou seja, acredita-se então que um conjunto de fenômenos ocorreu, e este conjunto de fenômenos deve ter levado à extinção os grandes répteis do período Jurássico. A gente pode dar um certo graças a Deus aí, porque os mamíferos não teriam evoluído se os répteis ainda dominassem o planeta. Ok? A partir da evolução dos répteis com ovo amniótico, observe o embriãozinho protegido por uma bolsa de líquido, aqui em volta, uma bolsa amniótica, uma vesícula que guarda vitelo, que armazena nutriente, o alantoide que surge do intestino do animal, aqui da endoderme, né, e que vai ajudar na troca gasosa com o meio externo, que vai ajudar a armazenar as excretas. Né, o amnion está aqui, ó, em azul, bolsa amniótica,
alantoide, vesícula vitelínica e a membrana que envolve tudo por fora, que é o córion, que não está muito bem aqui representado aqui nesta linha. Então esse tipo de ovo permitiu a adaptação ao ambiente terrestre, certo? Aí surgem as aves a partir de um grupo de répteis, pequenos répteis, dinos bípedes, né? E as primeiras aves surgiram em torno de 150 milhões de anos, no Jurássico ainda, na Era Mesozoica. Tá? Primeiro fóssil mais antigo encontrado é o do Archaeopteryx, primeiro fóssil de vertebrado com características típicas, olha só. Corpo com penas, a presença de penas, visível no fóssil aqui, né? Dedos, presença de dedos com garras, unhas nas pontas, né? Portanto, presença de dentes, não dá para ver na figura, mas possivelmente apresentavam dentes, né? E depois, mais tarde, a evolução da boca, do bico em si, substituindo os dentes. Então, foram conservadas algumas características dos répteis nas aves, no grupo das aves. Por exemplo, as escamas que cobrem a epiderme, nas patas, as aves ainda apresentam. E a presença do ovo amniótico, né, com os mesmos anexos embrionários. Então, répteis e aves têm a mesma estrutura reprodutiva, um ovo de casca calcária, com presença de córion, alantoide, vesícula vitelina e amnion. Ok? Mas surgiram algumas estruturas que trouxeram algumas vantagens às aves quando comparadas com os répteis. Animais terrestres, ambos, porém a aquisição de controle de temperatura. Aves são homeotérmicas. Animais homeotérmicos são aqueles que controlam a temperatura, independente da temperatura ambiental. Então, regulando a temperatura, o metabolismo se mantém constante e a atividade metabólica, logicamente, influencia demais na atividade daquela espécie no ambiente, na ocupação de novos ambientes. Portanto, outro detalhe importante foi o cuidado com a prole. Um jacaré bota ovos no ninho e até fiscaliza o ninho para evitar predadores, mas ele não tem cuidado 100% ou 24 horas por dia. Já as aves cuidam dos filhotes no ninho até que eles se tornem independentes. Okay? Já o jacaré não. Então o cuidado com a prole aumenta mais ainda com as aves. E aí surgem então os mamíferos, primeiros mamíferos 200 milhões de anos atrás, no Triássico da Era Mesozoica. A partir daquele grupinho inicial, Therapsida, que eram insetívoras. Então, inicialmente, pequenos animais insetívoros, né, como Therapsida, a dentição se diferenciou, dentes diferenciados envolvendo agora a presença de incisivos, né, caninos, premolares e molares, com heterodontia, essa diferença de dentes que não existia antes, hábitos noturnos por conta de grande quantidade de predadores, inicialmente com hábitos noturnos, animais homeotérmicos, controle de temperatura, mantém esses animais internamente funcionais quando o ambiente se torna mais frio ou mais quente. Então eles têm a própria regulação térmica. Okay? Muitas espécies vivíparas parindo o próprio filhote, não mais botando ovo no ninho. O ovo é uma estrutura vulnerável, predadores capturam com facilidade. Já o filhote, protegido pela mãe e pelo pai, acaba tendo uma chance maior de sobrevivência. Maior cuidado, então, com a prole, mais ainda do que as aves. E uma amamentação, detalhe curioso, glândulas mamárias se desenvolvem para alimentar o filhote ali mesmo, sem precisar sair. Pai e mãe protegiam e alimentavam os filhotes ali. Portanto, sem precisar sair muito para caçar ou para buscar comida, deixando o filhote sozinho. Então, a mãe produzindo leite tem essa proteção extra, não é? E a presença de pelos que protege contra o frio são características exclusivas dos grupos de mamíferos. A presença do diafragma, a presença das glândulas mamárias e de pelos espalhados sobre a pele, protegendo contra o frio, são características exclusivas dos mamíferos. Bom, só avançaram mamíferos, só avançaram na evolução, claro, a partir do desaparecimento dos grandes répteis, que seriam predadores vorazes, sem condição de compartilhar ambiente com o mamífero. Portanto, em torno de 65 milhões de anos atrás,
os grandes répteis evaporam do planeta e abrindo espaço para a ocupação do ambiente pelos primeiros mamíferos que saem das galerias e ocupam os ambientes com uma evolução incrível até hoje, com o domínio do planeta Terra, né, deste grupo, totalmente associado a esse grupo, ok? Espero ter te ajudado nessa evolução de vertebrados e até a próxima aula.